Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da REN, Sr. Rodrigo Costa, quem agradeço desde já o facto de estar connosco e os esclarecimentos que certamente nos trará. Foi referido nesta Comissão que a passagem da gestão do valor água para a ERSE foi um elemento fundamental para acabar com os privilégios privados no setor. Gostaria que nos desse a sua opinião sobre o assunto, isto é, se o interesse público estava ameaçado pelo facto do modelo valor-água estar a ser gerido pela REN. De facto, quando falamos da ERSE, é uma entidade reguladora e, portanto, parece-nos de alguma maneira pertinente esta afirmação, mas eu gostava de ter a sua opinião. Isto é uma questão prévia que eu gostaria que me explicasse. Muito bem, Sra. Deputada. Eu não sei se aqui alguns dos presentes seria capaz de descrever o que é o valor-água. Se alguém... Quer tentar? Não. É o Sr. Presidente que tem que responder. Não, eu sei, mas como houve a oferta, eu podia... Eu acho. É assim, o valor-água é um software, extraordinariamente complexo, que de uma forma muito simples serve para, no fundo, aferir como é que deve ser feito o cálculo e o planeamento da distribuição de energia, para nós podermos, no fundo, no despacho, podemos trabalhar com ele. É um software, como digo, extraordinariamente complicado. Eu tenho que dizer que é daquelas coisas que mais me custou a mim, e sou um técnico, digamos, de sistemas, não sendo um grande especialista em energia, mas procurei ir aprendendo, mas confesso que não é fácil para um leigo perceber. Esse software foi desenvolvido inicialmente pela EDP, quando a EDP e a REN eram empresas conjuntas. É uma ferramenta que é utilizada em duas fases. É utilizada numa fase de planeamento e é utilizada numa fase que é, no fundo, de auditoria a determinado tipo de contratos. E é nessa qualidade que a Sra. Deputada me está, creio, a dirigir a pergunta, que é para saber se, de facto, pela REN ser uma das partes que utilizava esse software, que tinha que produzir um relatório, a outra parte era a EDP, e ao longo dos anos sempre foi feito da mesma maneira. As duas empresas corriam esse software, chegavam a um determinado tipo de conclusões, umas vezes estavam de acordo, outras vezes não estavam de acordo, que é normal, portanto, aqui a REN representa o sistema, a EDP, como é óbvio, era o produtor, e eram entregues esses resultados, no fundo, no fim, esses entregues são entregues ao concedente. A ERSE sempre teve um papel importante, que foi fazer essa aferição e tomar uma decisão, e tem técnicos mais do que habilitados para isso, em relação à aceitação ou não das recomendações, à sua afinação, e sempre funcionou assim. O ano passado foi decidido que passaria a ser a ERSE a fazer essa monitorização e esses estudos. Nós não tivemos nenhum problema em fazer a passagem do software, digamos, para a ERSE. A ERSE cumpriu esse papel, no fundo, de auditor, e, na realidade, quando nós olhamos para trás, para todos os anos em que foi feito este trabalho, nunca detectamos nenhum erro, nem no trabalho que nós fizemos, nem no trabalho, no fundo, digamos, de decisão final da própria ERSE. Portanto, respondendo muito diretamente à sua resposta, eu creio que não foi pelo facto, e deixe-me dizer-lhe que nós, apesar da responsabilidade de ter passado para a ERSE, nós continuamos a colaborar com a ERSE para se fazer uma utilização correta desse software. Colaborámos em tudo aquilo que a ERSE nos pediu, e a ERSE poderá atestá-lo, como é óbvio. Acho que o processo correu bastante bem. Nós continuamos a prestar a assistência à própria ERSE para se poder fazer a utilização do software. Não creio que tenha sido por nenhum resultado que tenha sido obtido que se tenha feito, digamos, uma interpretação diferente em relação aos anos anteriores. Estamos sempre a falar em temas que são temas em que há sempre opiniões divergentes. Nós, em relação a este trabalho, acho que o cumprimos sempre muito bem. É importante também saberem que todos os resultados são auditados pela ERSE e, portanto, achamos que eles cumpriram bem o seu trabalho e nós cumprimos bem o nosso. Muito
Muito obrigada. Queria apenas, e na sequência daquela pergunta que fez inicial sobre o valor água, dizer-lhe que os deputados estão aqui para ser esclarecidos. É lógico que ao fim de todas estas audições já vamos percebendo qualquer coisa, mas estamos aqui para ser esclarecidos por peritos e por isso é que cá vêm alguns peritos, como é o caso do senhor. Portanto, deduzo da sua afirmação que, tal como antes estava a ser salvaguardado o interesse público, agora está a ser salvaguardado o interesse público na mesma. Depois uma questão que aqui é mais simples, penso que é o seguinte: num contrato com 2 contraentes, poder-se-á considerar que algum deles é independente no que à definição dos termos do contrato diz respeito? Peço desculpa, mas tenho que explicar um bocadinho melhor. Temos um contrato com 2 partes. Podemos dizer que alguma dessas partes, pode ser um contrato para a compra de um carro, pode ser para a compra de uma mobília, se algum deles, entre o vendedor e o comprador, se algum deles é independente no que à definição dos termos do contrato de respeito. Mas eu não estou a ver onde é que a REN é parte do contrato. Sim. No caso, ou seja, se vamos supor a compra de um carro ou a compra de uma casa, temos 2 partes. Se alguma dessas partes pode ser considerada independente no que toca à arbitragem dos termos desse mesmo contrato. A REN não faz aquisição nem venda de energia. Portanto, nós não somos parte interessada no contrato. Sim, mas vamos expor um determinado contrato em que tem 2 partes, não estou a falar só da REN. Considera que pode existir ou não independência? Eu peço desculpa, mas eu aqui tenho que procurar ser muito... Não é não ter resposta. Tenho resposta, mas acho que não é para esse tema que estamos aqui, para falar no abstrato sobre contratos. Neste caso em concreto que estamos a falar, e eu creio que, digamos, o tema é importante, que é, no fundo, testar a nossa isenção neste trabalho, porque isto é uma responsabilidade da concessão. Não se trata de ser parte de um contrato. Não tenho qualquer dúvida, quando nós fazemos este nosso trabalho, fazemos-lo com isenção total. E não temos nenhuma razão material, não temos nenhuma compensação de espécie alguma para tomar uma decisão num sentido ou noutro. Portanto, que eu acho que é importante e, nessa medida, acho que não há qualquer razão para não ser isento e não ser profissional. Sim, compreendo. Mas vamos supor que está em causa a venda de um ativo da REN. Nesse caso já seria, ou seja, tanto uma parte como a outra... Não está em causa nenhuma venda, não consigo fazer essa abstração e muito obrigada. Está bem. Peço desculpa. Não há problema nenhum. Já agora perguntava-lhe, portanto, se conhece o contrato de concessão da Rede Nacional de Transporte à REN. O contrato que eu tenho com o Estado português, claro, conheço. E conheço. Até lhe posso dizer que é um contrato que nós estamos... com frequência, digamos, olhamos para eles para estar muito atento às responsabilidades que temos, que o queremos cumprir sempre com grande profissionalismo e somos reconhecidos internacionalmente por sermos um dos melhores concessionários de rede de transporte na Europa e em todo o mundo. Temos um nível de custos dos mais baixos face àquilo que nós fazemos, temos um nível de resposta em termos quer de segurança, quer em termos de qualidade de serviço dos mais altos. Isto é medido por uma associação internacional de que todos fazemos parte, que é a ENTSO, e, portanto, nós somos uma grande referência. Aliás, não só na eletricidade, como na área do gás natural. Muito obrigada. A REN, atualmente, é uma empresa 100% privada, que detém, entre outros, o contrato de concessão da Rede Nacional de Transporte. O contrato de concessão da Rede Nacional de Transporte tem certamente bem definidas o que são as obrigações e os direitos de cada uma das partes. Várias das pessoas ouvidas nesta comissão, sobretudo altos quadros da REN, referiram que a privatização da REN foi lesiva para a defesa do interesse público. Poderia explicar-nos em que termos é que o interesse público poderá ter sido prejudicado com a privatização da REN? Este caso tem a mesma opinião. Esse é um tema que é um tema importante, aliás até já tive aqui a oportunidade, com algumas pessoas que estão aqui presentes, de ter falado sobre ele no passado. Eu tenho que confessar que, primeiro, a opinião de cada um dos meus colegas que por aqui passou foi sempre uma opinião livre, portanto cada um terá as suas convicções e terá
a sua visão desta mesma situação. Eu quando comecei a trabalhar na REN há 4 anos, tive a oportunidade de olhar para o contrato de concessão, para aquilo que a empresa fazia, e confesso que antes de trabalhar nesta área, olhava de uma forma muito genérica para os contratos de concessões, o tema da gestão da rede, quer seja da eletricidade, quer seja também, mais uma vez, do gás natural, e olhava para este tema pensando que possivelmente poderia fazer sentido, ou algum sentido, o Estado ainda ter presença na base acionista da empresa. Mas depois, com o tempo, à medida que fui aprendendo a empresa, fazendo o meu trabalho, comecei a perceber que, de facto, isto é uma empresa muito especial. Nós somos uma empresa cujo trabalho é acompanhado muito de perto pelo Estado. Começa, isto aqui não é por ordem, porque todos estes temas são importantes. Temos a nossa supervisão feita pela ERSE, temos todos os nossos planos são, no fundo, consequência de algo que é a política energética do país, que não é determinada, como é óbvio, pela REN. A Direção-Geral de Energia tem um papel importantíssimo nessa área, são eles que definem, há uma interação connosco muitíssimo grande, são eles que, no fundo, nos definem os caminhos, nós depois temos que processar esses caminhos, fazer o planeamento, mas sempre seguindo essas regras. Depois temos uma grande interação também, qualquer projeto que nós pretendemos fazer, ou que seja necessário fazer, só pode ser feito, como os senhores sabem, depois de aprovados os planos, ou depois de especificamente projeto a projeto serem aprovados, caso os planos não tenham sido, os planos plurianuais não tenham sido aprovados. Portanto, ainda temos a APA, ainda temos o AMIE, como eu disse, a REN não transaciona a energia, nós somos completamente independentes da área da geração de energia, somos completamente independentes da área da venda de energia, portanto, a REN não tem nenhum papel, não tem nenhum interesse nem na compra nem na venda dessa energia, não temos nenhum interesse nem económico nem financeiro. Por fim, é a Secretaria de Estado da Energia que aprova todos esses planos e tudo aquilo que nós pretendemos fazer, e esta capacidade, esta influência na empresa não se limita só a autorizações daquilo que se pretende fazer, é também há uma observação de muito detalhe e uma autonomia de decisão em relação à auditoria de tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, hoje, quando olho para este sistema, e é aquele onde eu trabalho todos os dias, posso afirmar que eu não vejo nenhuma vantagem ou nenhuma necessidade em que o Estado voltasse a ser acionista da empresa. A empresa atua em cumprimento de um contrato de concessão, tem todas essas regras, quem de facto nos orienta ao nosso trabalho, aprova o nosso trabalho, são autoridades que eu acho que todos nós conhecemos, já passaram por aqui, já deram o seu próprio parecer em relação... Eu acho que isto é um tema em que é preciso ser objetivo. Há alguma falha da empresa, que se possa falar dela nos últimos anos? Há alguma... Até o tema da remuneração, que nós falamos aqui bastante, ou que vocês falam bastante nesta comissão, a remuneração da REN não é uma remuneração vitalícia, é uma remuneração que é revista de 3 em 3 anos pela ERSE. Portanto, é ajustada, é analisada, é feita sem número de cálculos, é uma remuneração que, mesmo quando comparamos a ERSE face às suas congêneres, está longe de ser, digamos, a mais generosa ou de poder ser alvo de alguma crítica em relação àquilo que o Estado paga. Nós somos, como eu já referi, uma das empresas mais eficientes do setor em toda a Europa, na eletricidade e no gás, e, portanto, eu acho que nós não temos aqui nenhuma situação em que se possa falar de um cumprimento deficiente do contrato, de uma falta de isenção na forma como trabalhamos, e, portanto, não tenho... Eu estou bastante convicto que nós hoje temos um modelo que é bom. Se olharem para a empresa em 2007, quando foi feita a privatização, e olharem para a empresa aos dias de hoje, e todo o seu percurso é feito com um enorme profissionalismo, temos um comportamento que eu acho que é acima de qualquer tipo de suspeita em termos de capacidade técnica, de investimento. Acho que temos acionistas que estão na empresa, e na última fase da privatização, que foi feita em 2012,
os acionistas que entraram, que é uma empresa chinesa, que é a State Grid, que é a Oman Oil, são os 2 grandes acionistas que compraram as ações a seguir à intervenção do Fundo Monetário Internacional. Se nós olharmos mesmo essas empresas, permitiram uma empresa que, quando estava na esfera do Estado, tivesse enormes dificuldades de tesouraria, tinha uma dificuldade financeira extraordinariamente complexa, rapidamente se torna numa referência em matéria de risco. Nós somos a primeira empresa portuguesa a obter a classificação de grau de investimento em relação a qualquer outra empresa nacional, e nós estamos longe de ser a maior, nós temos 700 colaboradores. A empresa faz bem o seu trabalho, é uma empresa onde os nossos engenheiros, e 65% das nossas pessoas trabalham na área da engenharia e têm formação na área da engenharia, gostam de trabalhar, é uma empresa atrativa, cumprimos todas as nossas obrigações e achamos um bom exemplo a qualquer nível e, portanto, a empresa está bem assim. E, mais uma vez, o Estado tem, de facto, controle total sobre aquilo que nós fazemos, quer a priori, quer a posteriori. Muito obrigada. Penso que já terei a resposta para esta questão, mas quero que fique de forma clara. Portanto, na sua opinião, o contrato de concessão já prevê os instrumentos adequados com a força necessária para fazer prevalecer o interesse público na operação da REN? Sem qualquer dúvida, não seria capaz de o definir melhor. Obrigada. Portanto, tem conhecimento das intenções do Estado em adquirir uma cota de 15% no capital da REN? Não tenho conhecimento. O que eu sei é o que li nos jornais, que são rumores sobre um tema e, com toda a franqueza, é um tema recorrente. Já ouvi falar no passado nesse interesse, já ouvi esse não ser comentado pelos dirigentes do nosso país e, portanto, não tenho nenhuma informação a prestar sobre essa matéria. Acha que as declarações ou eventuais boatos, como os que referem o interesse do Estado em adquirir uma cota de 15% no capital da REN, são benéficos para o comportamento em mercado dos títulos da REN? Eu tenho que dizer que eu nunca ouvi falar em compras de 15% de capital da REN. Nem vi as afirmações serem atribuídas a nenhum membro do Governo em concreto, portanto, e creio que não sei se as declarações foram exatamente assim ou não, e não vi ninguém ter essas declarações. Limitei-me sempre a ouvir ser descritas como rumores. Não tenho conhecimento de ter acionistas nossos com a intenção de vender ações, nenhum dos nossos grandes acionistas, portanto, com posições qualificadas superiores a 2%. É óbvio que este tipo de rumores criam sempre alguma instabilidade. Eu estive recentemente em viagem com os meus colegas da área de investimentos externos e, de facto, tivemos imensas perguntas sobre o tema, mas isso também tenho que confessar que são situações normais. Uma empresa que está na Bolsa, quando acontece qualquer rumor deste tipo, quando aparece informação deste tipo, é normal ser questionada, mas não sentimos nenhuma instabilidade. As nossas ações são ações muito estáveis. A nossa empresa é uma empresa, mais uma vez, procuramos cumprir muitíssimo bem o nosso trabalho. Temos esses eventos quando há tempestades, quando há incêndios, como por exemplo os que tivemos nos últimos anos, onde a nossa rede tem tido um comportamento fantástico e mostrado que estamos bem preparados para lidar com dificuldades. Portanto, essas coisas perturbam mais muitas vezes do que este tipo de rumor. Portanto, e estes rumores não têm um efeito prático, fazem-nos perguntas, mas não se passou nada de especial com a ação da REN nas últimas semanas. Penso que já, em parte, já deu resposta também, mas de qualquer maneira gostava para ficar aqui no próprio relatório. Portanto, mas pressupondo que o Governo decidia entrar no capital da REN, na sua opinião, seria positivo se o fizesse? Eu já respondi a essa pergunta, portanto, acho que esses temas, não há... Nós somos uma empresa que está no mercado de capitais. O Governo, como outra entidade qualquer, pode decidir em qualquer momento comprar ações. E mal estará o gestor que diga que é um problema se o acionista A entrar ou o acionista B entrar de acordo com as regras que existem no mercado. Portanto, uma questão é
eu não estou aqui para dar opiniões pessoais, portanto, eu represento a empresa, aquilo que eu acabei de explicar é assim que eu vejo como gestor, acho que de facto não acrescenta valor, mas se me pergunta se é uma complicação, para mim, eu acho que o que é importante é que haja interesse em que haja acionistas para a empresa. Portanto, se o Estado também é um desses potenciais acionistas, eu acho, de certa maneira, até é interessante ver que até o Estado gostaria de voltar a ser nosso acionista. Se é útil ou não é útil, eu expliquei longamente que não vejo necessidade de haver, digamos, uma reentrada do Estado na REN, e acho que esses temas muitas vezes são temas que eu já, mais uma vez, tive a oportunidade de discutir com muito detalhe há 1 ano e meio, quando houve propostas parlamentares nesse sentido, e digo aquilo que eu disse na altura, quer dizer, são as questões ideológicas e nós não as podemos, com franqueza, que cada um de nós tem as suas convicções e nós só temos que saber respeitar essas convicções. Necessidade, e é isso que eu gosto de falar, essa necessidade não existe. Quem toma essas decisões, como é óbvio, não sou eu, e quem toma as decisões são os governos que as tomam, são os investidores que as tomam. Para mim, um Estado é um investidor como outro qualquer. Entende que o interesse do Governo em entrar no capital da REN poderá estar relacionado com algum tipo de favorecimento à OPA CTG sobre a EDP? Como disse, se nem o Governo está disponível para comentar, confirmar se é verdade que querem entrar no capital ou não querem entrar no capital da REN, estar agora aqui a tentar fazer uma ligação de um outro tema, que eu peço desculpa, mas não tenho nenhuma observação a fazer. O tema da REN, a única restrição que existe em matéria de investimentos na área da REN são as incompatibilidades que estão definidas na lei, quer nas regras europeias, quer nas regras nacionais, em relação à separação de atividades da transmissão em relação à geração e em relação ao retalho de energia, portanto, compra e venda de energia e a sua geração. Nós não podemos estar envolvidos nessas atividades e, portanto, quer dizer, as regras são essas, a lei é muito clara. O Estado comprar ou não comprar ações da REN não tem nada a ver com essas outras regras. E as outras regras é que, nesse caso, é que são importantes para, digamos, o projeto que descreve. Portanto, não estou a ver relação uma coisa com a outra, mas se o Governo que é o suspeito de ter, digamos, dito isso, que eu não ouvi e ninguém ouviu, é um rumor, são questões que de vez em quando se falam, não é algo que tenha acontecido nas últimas semanas. Eu estou há 4 anos na REN e nos últimos 4 anos, várias vezes, ouvi discussões sobre essa matéria. Portanto, estamos a falar de rumores e, portanto, eu também não vou agora estar a comentar se o rumor foi feito porque é para facilitar ou para prejudicar. Não tenho mesmo nenhuma observação a fazer. Sim, muito obrigada. Podem ser, de facto, rumores, mas é um facto que também nunca foram desmentidos e tendo nós aqui o Sr. Presidente, portanto, fazia todo o sentido neste momento perguntar-lhe a sua opinião. Eu respondo com toda a boa vontade. Eu tenho um ar sério e, portanto, às vezes parece que estou zangado, mas não estou. Estou aqui de muito boa vontade. Sim. Estivemos a ver a apresentação do Roadshow para investidores em janeiro de 2019. Alguma vez participou pessoalmente num destes roadshows enquanto CEO da REN? Não percebi. Eu participo quando a empresa faz, digamos, viagens a promover a empresa, a esclarecer dúvidas aos investidores. Eu só não estou se a minha agenda não me permite, mas normalmente estou, seja em Portugal, seja em Inglaterra, seja em França, em qualquer parte do mundo, acompanho os meus colegas que têm essa responsabilidade. Portanto, as últimas vezes que participou, quando é que foi? A semana passada. Eu pressuponho, e de acordo com a informação que vamos tendo, que quem participa neste tipo de eventos e de sessões, até temos os investidores que podem fazer perguntas, tem um grande conteúdo
tem um grande conhecimento sobre os conteúdos das apresentações e que as próprias apresentações são preparadas de forma cuidadosa e aprovadas também pela própria administração. Está correto este meu entendimento? As apresentações a investidores são aprovadas pelas pessoas que têm a gestão da empresa. Não é o Conselho de Administração que tem que aprovar. São aprovadas pela Comissão Executiva normalmente, mas é um trabalho de rotina. Uma apresentação a investidores tem um formato próprio, os conteúdos são... Há uma questão muito importante. Sendo uma empresa cotada, qualquer conteúdo que nós apresentemos tem que ser um conteúdo feito com informação que é pública. E, portanto, isso à partida, diria que tira qualquer... Nós não podemos ter numa apresentação para um grupo de acionistas algo que não se apresente para o mercado de uma forma geral. Portanto, as nossas apresentações, o seu conteúdo é geral e é um conteúdo que, aliás, a maior parte das vezes as nossas apresentações, inclusive, estão no nosso site. Aquelas principais estão todas no nosso site. São públicas. Sim, são bem discutidas e há certamente um conhecimento sobre as mesmas, claro, quando elas são feitas. Na apresentação aos investidores está referido que no ano 2000 é concedido à REN um contrato de concessão da Rede Nacional de Transporte por um período de 50 anos. Portanto, perguntava-lhe o contrato de concessão da REN, no que se refere à Rede Nacional de Transporte, é um contrato BOT, como os cais privados, ou um contrato BOO, como os cais da EDP. Isto é, no fim da concessão, a REN entrega a RNT ao Estado e ponto final, ou seja, entrega e não há aqui nenhum valor residual, ou o Estado ainda tem que indemnizar a REN e pagar o valor residual que existir. Eu confesso que não lhe posso estar agora a falar, porque estamos a falar de partes do contrato que são, digamos, são muito específicas, que é a finalização dos contratos. Eu confesso que não tenho conhecimento da forma como estamos ainda tão distantes dos finais dos contratos. E assim, eu em 2000, quando estes contratos foram anunciados, como é óbvio, não estava na empresa, não lidei com nada desses contratos e a minha preocupação, e quando lhe digo que conheço bem o contrato de concessão, é em relação às nossas obrigações contratuais de serviço. E confesso que nunca li quais são as condições, se calhar agora vou ler até, quando chegar ao escritório vou pedir para perceber isso, mas não tenho, digamos, o meu foco não é o términos do contrato, porque isto, como compreenderá, é algo que vai acontecer, se não estou em erro, dentro de 30 anos, mais ou menos. Portanto, não afeta minimamente a nossa atividade de hoje, nem é preocupação do meu Conselho de Administração, nem da minha Comissão Executiva, estar a lidar com isso. Portanto, não conheço e não lhe posso estar agora a falar sobre isso, porque era errado da minha parte. E não é alvo, esses temas não são alvos das nossas apresentações de investidores da atualidade. Portanto, isso em 2000 talvez fosse quando foi apresentado, mas hoje não temos qualquer... Podemos dizer que temos um contrato até 2047 ou 2045, mas hoje não se fala, nunca tive nenhuma questão de nenhum investidor nosso sobre essas matérias. Mas, Sr. Presidente, é um bocado estranho que, enquanto Presidente desta importante empresa, será que não sabe o que é que vai acontecer às infraestruturas e equipamentos da REN no fim do prazo do contrato de concessão? Com franqueza não acho estranho, acho que poderia saber, é óbvio que poderia saber, mas com toda a franqueza, a ideia que... E aquilo que me preocupa no meu trabalho neste momento não é aquilo que vai acontecer, nem o valor, nem a forma que o términos do contrato de concessão tem, digamos, nessa fase, não é? Portanto, não é a minha prioridade de trabalho aquilo que vai acontecer daqui a 30 anos. Portanto, isto não afeta, com franqueza, o valor da nossa empresa e acho que a minha prioridade, de facto, é o serviço. Num contrato, e eu agora com toda a franqueza, mas posso estar aqui a cometer um erro.
No contrato de uma concessão, normalmente o que vale é o valor contabilístico dos ativos e não há, digamos, não há outro tipo de direitos, mas mais uma vez, não li, não sei e teria que estar a confirmar com os meus colegas. Se tivermos um intervalo, a seguir ao intervalo, poderei dizer-lhe de certeza, mas neste momento não posso dizer. É que, voltando a essa apresentação que foi feita aos investidores em janeiro de 2019, é referido que em 2007 foi concretizada a OPV da REN e que foi celebrado um novo contrato de concessão, presume ser da Rede Nacional de Transportes, até 2057, ou seja, com prolongamento de 7 anos face ao contrato inicial. Por isso, tinha aqui algumas questões, ou seja, o novo contrato de concessão foi celebrado antes ou depois da OPV. Os termos do novo contrato já constavam do prospecto da OPV, era uma das questões. Eu creio que não lhe quero afirmar, porque é assim, nós na nossa apresentação que fazemos de investidores não temos o nível de detalhe, do que estamos a falar neste momento. Confesso, nem focamos essa... Não, se tem uma informação diferente, diga-me e mostre-me e eu poderei esclarecer. Portanto, nós não falamos porque não tem interesse estar a falar e o contrato de concessão, como lhe disse, ainda estamos muito longe do seu término. Daí não ser um ponto importante nas apresentações. Sim, Sr. Presidente, mas é assim, estas são reuniões para investidores e, portanto, é natural que um investidor interessado faça este tipo de questões. E quando se fala de um prolongamento de mais 7 anos de um contrato, é certamente matéria que é importante e, portanto, seria natural que perguntassem, tal como nós estamos aqui numa comissão de inquérito e perguntamos, eu não sei, pergunto. Mas está-me a perguntar e eu estou a responder, e quem está nas reuniões sou eu. E, portanto, se estou a dizer que isso não é tema nas reuniões, é porque não é tema nas reuniões. Portanto, eu estou nas reuniões e estou em quase todas. Portanto, é um tema que não surge e pela razão que eu expliquei. Nós estamos ainda muito, muito longe do final da concessão, muito longe. E 30 anos estamos a falar de mais de quase que uma geração e, portanto, daí não é tema para nós e os nossos investidores não têm essa preocupação. Os nossos investidores, se me disser que quando estivermos a 10 anos do término do contrato, vão querer ser, é sim, não há qualquer... O que é que preocupa um investidor na REN? O que preocupa um investidor na REN é perceber qual é o plano de investimento que essa empresa tem de médio prazo. Nós temos de ter noção que os investidores normalmente não são os investidores que estas empresas têm. Pode ter um ou outro investidor, digamos, industrial e pode ficar por um período de 10, 12, 15 anos, mas normalmente são investidores financeiros que ficam menos tempo. É certamente importante saber o que é que levou à necessidade de assinar um novo contrato de concessão e por que motivo... Desculpa, mas eu continuo a achar que há qualquer coisa estranha. Porque é que foi atribuído à REN mais 7 anos? Não, mas é que eu não estou a ver qual é que é esse novo contrato de concessão, porque só houve... Eu não tenho conhecimento absolutamente nenhum de ter... Diga? Está numa destas apresentações consta que houve um prolongamento de mais 7 anos do contrato de concessão. Eu tenho que ver o documento porque eu estou, com toda a franqueza, não estou a ver qual é que é esse documento. Pronto. Se me permitir ver, pode ser que consiga, porque pode ser só uma questão de linguagem, porque é assim... mais uma vez, eu estou na empresa há 4 anos, portanto não vou falar. Nas apresentações de investidores que nós temos atualmente e nos últimos 4 anos não há novas concessões, não estamos a falar, aí não pode ser. Em relação ao passado e à forma como os contratos foram anunciados e as datas, com franqueza não estava na empresa, portanto é-me difícil dizer, mas tanto quanto eu sei, nós só temos o nosso contrato de concessão, é o original, não foi feito na privatização um novo contrato. E o contrato de concessão é anterior à privatização. Eu por acaso tinha curiosidade em ver o documento, porque se o puder ver posso tentar esclarecer, não é?
Pá, se quiser mostrar, eu tenho todo o gosto em ver. Há 2050 anos, Sim. 2007, privatização, nova coisa até 2057. Não, isto é para dizer que o contrato de concessão é até Mas 2057. aqui era até 2050. Não, mas este Eu não posso ver o Bom, documento. vamos prosseguir à audição. Já viu o documento só um em segundo. causa, sem grandes diálogos entre os dois, por favor. E até lhe vou ser franco, isto pode ser aqui um erro de escrita porque não há... Não, ouça, as pessoas enganam-se, não é? Não, Sr. Presidente, obrigada, Pedro. Sr. Deputado, faça favor de prosseguir Sim. a audição. A questão é que um documento a que tive acesso, de facto, demonstrava que havia aqui uma prorrogação de mais 100 anos. Mas E, eu de creio facto, que é uma questão de linguagem, é sério. Que não estou a ver, não há nenhum contrato novo de concessão. Eu acho que a data que temos ali é a data que é para dizer qual é o prazo da concessão. Mas tenho que ver. Pronto, pode ser de facto um erro, mas como o senhor Tem razão. compreende, Não há- se houvesse uma prorrogação, era importante para esta própria Comissão Não, mas não e há- para os não há- consumidores não há- Diga? perceber porque é que existia essa prorrogação e o que é que tinha sido pago ou se tinha feito algum investimento para haver essa prorrogação. Portanto, era de facto uma matéria que era importante averiguarmos, como compreende. Mas também vamos ter depois uma segunda intervenção e certamente poderá haver tempo para explicar melhor esse ponto que é de facto importante para nós. Sr. Deputado, terminou a sua primeira ronda? Eu vou apenas aproveitar para dar que tenho aqui, entretanto, um documento que é importante e onde consta estes elementos para entregar na mesa esse mesmo documento. Muito obrigado, Sra. Deputada.